pólipos intestinais são protuberâncias ou crescimentos anormais que se formam na parede interna do intestino, mais comumente no cólon ou no reto. Eles são geralmente encontrados durante exames de rastreamento, como colonoscopia. Existem vários tipos de pólipos intestinais, mas os mais comuns são os pólipos adenomatosos. Esses pólipos são considerados pré-malignos, o que significa que têm o potencial de se desenvolverem em câncer coloretal ao longo do tempo. Na maioria dos casos, pólipos adenomatosos se desenvolvem a partir de alterações nas células epiteliais que revestem o intestino. Essas células se multiplicam de forma anormal, formando lesões salientes na mucosa intestinal. A transformação dos pólipos em tumores malignos pode ocorrer devido a mutações genéticas progressivas ao longo do tempo. Essas mutações afetam genes que controlam o crescimento celular e a supressão de tumores, permitindo o crescimento descontrolado das células e a formação de um câncer. É importante destacar que nem todos os pólipos intestinais se tornarão câncer. Alguns pólipos permanecem benignos e não causam problemas significativos. No entanto, a remoção de pólipos adenomatosos durante exames de rastreamento reduz o risco de desenvolvimento futuro de câncer coloretal. Por essa razão, a detecção precoce e a remoção de pólipos intestinais são fundamentais na prevenção e no tratamento do câncer coloretal. Exames de rastreamento, como colonoscopia, são recomendados para identificar e remover pólipos antes de se tornarem malignos e para detectar precocemente o câncer coloretal, quando é mais tratável e com chances de cura mais altas. De câncer no intestino para ver se você tem pólipos. O que são pólipos intestinais? O câncer de cólon se desenvolve a partir de certos pólipos que revestem a mucosa do intestino, o revestimento interno do cólon. Se essas células da mucosa sofrerem mutação, elas podem se transformar em pólipo do cólon. A maioria dos pólipos não viram câncer, mas com o tempo alguns pólipos podem sim se tornar cancerosos. Geralmente leva cerca de 10 anos para um pólipo virar câncer, isso se não for detectado e retirado. Quais os fatores de risco de câncer do intestino e por que está aumentando bastante em pessoas mais jovens? Como a maioria das doenças, o câncer do intestino tem vários fatores. Primeiro, a idade. Vê esse gráfico como, dependendo da idade, vai aumentando bastante o risco de câncer do intestino. Com o envelhecimento, as nossas defesas vão ficando mais fracas. Então, um pólipo que estava estacionado, com a baixa imunidade, pode se tornar um câncer. Segundo, doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn ou retocolite ulcerativo. Uma inflamação no intestino aumenta o risco, e bastante. 1 em cada 5 pacientes com retocolite ulcerativa tem chance de desenvolver câncer coloretal. Terceiro, síndromes genéticos, como síndrome de Lynch, que tem a predisposição alta de câncer no intestino, ou polipose adenomatosa familiar, que forma vários pólipos e aumenta também o risco do câncer do intestino. E aqui também eu friso o histórico familiar de câncer do intestino. Pai, mãe, irmão, alguém próximo de você. Se você teve o câncer do intestino, você deve se preocupar. Quarto, pessoas mais altas, que também aumenta o risco. Então, pessoas altas, maior chance de câncer do intestino. Essas são causas que você não pode mudar. E quais os fatores de risco dependem de você, que você pode modificar? Cigarro. O cigarro não aumenta só câncer de pulmão, aumenta câncer de estômago, intestino, boca, bexiga e vários outros. Álcool também aumenta risco de câncer do intestino. Sedentarismo, tem que fazer exercício. Obesidade, dieta baixa em frutas e verduras, então com poucas fibras, especialmente as comidas ultraprocessadas, que além de ter poucas fibras, tem um monte de produtos químicos que você mal consegue ler. Vai aumentar o tempo de prateleira, mas por outro lado vai reduzir a sua saúde. Dieta rica em carnes processadas como salaminhos, presuntos, blanca de peru, mortadela, salsicha, bacon, linguiça, tudo que ninguém gosta. Mas também carnes vermelhas em excesso e gorduras saturadas. Então, por que está aumentando tanto o câncer de intestino em pessoas mais jovens? Tanto que a Sociedade Americana reduziu o início das colonoscopias de 55 anos para 45
em pessoas com risco intermediário de ter a doença. Simplesmente porque estão comendo errado, muita comida industrializada, pouca comida de verdade, muita gente sedentária, aumentou muito o sobrepeso e a obesidade. E outro fator, começaram a triar mais cedo. Então, começou a pegar mais e, claro, mais precocemente. Então, como você pode se proteger contra o câncer do intestino? 7 dicas. E a última é a mais importante. De acordo com estudos e evidências científicas, não há um consenso absoluto sobre o tempo exato que um pólipo intestinal leva para se transformar em uma lesão maligna. O desenvolvimento de um pólipo para câncer coloretal geralmente leva vários anos e ocorre em um processo conhecido como carcinogênese. Estudos têm demonstrado que a maioria dos cânceres coloretais se desenvolvem a partir de pólipos adenomatosos, que são pólipos pré-malignos. No entanto, a taxa de transformação de pólipos em câncer pode variar de paciente para paciente. Um estudo publicado na revista New England Journal of Medicine em 2017, chamado Intervalo Ótimo para Rastreamento do Câncer Coloretal com Colonoscopia, sugeriu que a taxa média de transformação de pólipos em câncer a partir de um pólipo adenomatoso é de aproximadamente 8 a 10 anos. Outro estudo publicado em 2018 no British Journal of Cancer, intitulado Tempo para a Progressão do Pólipo para Câncer, uma revisão sistemática e meta-análise de estudos observacionais, indicou que a média do tempo de progressão varia de 7 a 10 anos para pólipos adenomatosos. No entanto, é importante ressaltar que esses são apenas alguns exemplos de estudos e que a velocidade de progressão e transformação de pólipos em câncer pode variar entre os indivíduos, além de outros fatores, como o tipo e tamanho do pólipo, seu grau de displasia e fatores genéticos específicos. Para obter informações mais precisas e individualizadas sobre o tempo de transformação de um pólipo intestinal em uma lesão maligna, é necessário consultar um médico especialista e realizar exames clínicos e de rastreamento, como colonoscopia, que são capazes de avaliar o risco e a progressão dessas alterações. Sim, algumas evidências científicas e estudos têm sugerido que o tempo necessário para que um pólipo se desenvolva em um tumor maligno está diminuindo ao longo das últimas décadas. Esse fenômeno pode ser atribuído em grande parte aos avanços em exames de rastreamento e diagnóstico, bem como à conscientização sobre a detecção precoce do câncer coloretal. Um estudo publicado em 2018 no periódico científico JAMA Network Open, intitulado Fast Track Pathways Potential Accelerate the Clinical Diagnosis of Colorectal Cancer, analisou dados de mais de 1,5 milhão de pacientes com câncer coloretal nos Estados Unidos entre 1992 e 2009. O estudo descobriu que, ao longo desses anos, a porcentagem de pacientes diagnosticados com estágios mais avançados de câncer coloretal diminuiu significativamente. Isso sugere que há uma identificação mais precoce do câncer devido a exames de rastreamento e conscientização. Outro estudo realizado na Holanda e publicado no European Journal of Cancer em 2013, chamado Colorectal Surveillance After Cancer Resection, a Randomized, Internet-Based Monitoring Trial, mostrou que o programa de monitoramento e rastreamento do câncer coloretal ajudou a detectar precocemente novos cânceres primários e recorrências, levando a tratamentos mais eficazes e melhores desfechos para os pacientes. Esses estudos e outros sugerem que há uma tendência positiva na redução do tempo necessário para que um pólipo se torne um tumor maligno, principalmente devido a uma detecção mais precoce através de exames de rastreamento, como a colonoscopia, além da conscientização e educação sobre a importância da detecção precoce do câncer coloretal. No entanto, é importante destacar que os resultados podem variar e há fatores individuais e contextuais envolvidos na progressão do câncer coloretal. As evidências científicas destacam a importância de exames de rastreamento regulares e de seguir as diretrizes médicas para reduzir o risco de desenvolvimento de câncer coloretal e para detectá-lo o mais cedo possível.